Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando a minha mãe se casou com o Adão, eu tinha apenas 2 anos de idade. Ele sempre me tratou muito bem, apesar de não ser carinhoso, amigável ou me chamar para perto. No entanto, ele nunca deixou faltar nada para mim. Meu pai não conseguiu se entender com a minha mãe, então por esse motivo ele foi embora. E isso nos distanciou muito. E mamãe vivia dizendo que o meu pai não valia o que comia e que ele era um irresponsável e que fazer filho do jeito dele era fácil, largando toda a responsabilidade nas costas do outro. E que o Adão não era obrigado a me dar nada. E eu ficava super sem graça quando os dois ficavam falando mal do meu pai. E um dia eu ouvi o Adão dizer para minha mãe que ela deveria buscar os meus direitos, pois ele não tinha obrigação de me sustentar. Na opinião dele, as coisas para crianças eram caras demais e que bastava o arroz, feijão e remédios que ele me proporcionava. Agora, dar roupas e brinquedos, isso já era demais. E mamãe? A mamãe concordava com tudo que o Adão falava e desse modo decidiu processar o meu pai. E por muito tempo eu me senti como um peso. Eu evitava pedir qualquer coisa, pois como meu pai não me dava pensão, eu não achava que tinha direito de pedir absolutamente nada. Na época, não sei como aquela história terminou, mas sei que eles pararam de falar mal do papai em casa. O Adão e a mamãe pareciam mais felizes, sorridentes, animados e até brincavam mais. O marido da minha mãe trocou de carro e abriu uma oficina mecânica, que era o sonho dele. Passamos a viajar mais vezes para a praia e eles comiam tudo o que queriam, enquanto eu passava vontade, porque eu tinha medo de pedir alguma coisa e o Adão achar ruim. Eu só comia o que eles compravam para mim. A mamãe nem prestava atenção se eu estava com vontade de alguma coisa ou não. Ela nunca perguntava se eu queria um sorvete ou um suco. A minha mãe só se preocupava com um Adão. Ela tinha muito medo de deixá-lo chateado. Olha, era Deus no céu e o Adão na terra. Mas essa atenção dela só foi dividida quando nasceram os meus 2 irmãos, Nicole e Alex. Eles recebiam todos os privilégios, atenção e carinho, tanto da mãe quanto do Adão. Os meus irmãos tinham bons brinquedos, boas roupas, faziam passeios de escola, iam para a casa dos avós e o Adão dava até dinheiro. Não que eu tivesse inveja, mas eu me sentia rejeitada. A Nicole fazia balé e o Alex estudava música. E um dia eu comentei com a mamãe que eu gostaria de fazer informática. Mas ela me dizia que o curso era caro e eu teria que esperar um pouco. E nessas horas eu sentia um ódio mortal do meu pai. Sabe, como eu nunca tive muitos privilégios, aos 13 anos eu comecei a ajudar a irmã do Adão na oficina de costura que ela tinha. A Angelita era bem legal e me achava uma menina bem esperta para a minha idade. E por isso ela me deu uma oportunidade e combinamos de que depois da escola eu ia direto para a oficina dela e só sairia de lá depois das 6 da tarde. Ela me ensinou a mexer em todas as máquinas, dizendo que em uma emergência eu poderia ajudar. E eu ajudei a Angelita por bastante tempo.
e através do meu trabalho eu fiz todos os cursos que eu queria. E assim que eu comecei a trabalhar, o Adão se sentou comigo e explicou que eu iria ajudar nas despesas da casa. Ele me deu a responsabilidade de pagar a conta de água. Depois acrescentou a de telefone. E algumas vezes pedia dinheiro para fazer a feira. Olha, eu não via problema em ajudar, embora soubesse que o Adão não precisava realmente da minha ajuda. O Adão tinha a oficina mecânica e ganhava muito bem. Sem contar que a mamãe comentava pela casa que o mês atual tinha sido melhor do que o mês anterior e por conta disso podiam comprar roupas novas para as crianças. E ele dizia que se tudo estava exatamente como ela estava falando, então as crianças mereciam ter roupas novas. Os dois trabalhavam juntos. Ela cuidava das finanças e ele do trabalho braçal. E várias vezes acompanhei a minha mãe nas compras de roupas dos meus irmãos. Olha, uma coisa que me chamava a atenção era que ela nunca comprava nada para mim. E num determinado momento eu a questionei e perguntei por que ela nunca comprava nada. E sabe qual foi a resposta dela? A resposta da mamãe foi que eu trabalhava e tinha o meu próprio dinheiro. Então, ela não precisava gastar o dinheiro do Adão comigo. E enfatizou que se eu quisesse qualquer coisa, eu mesma poderia pagar por ela, com o meu próprio dinheiro. E afirmou que eu tinha que aprender a andar com as minhas próprias pernas e não esperar nada de ninguém. E assim eu aprendi a andar sozinha, com as minhas próprias pernas. A Angelita era mais carinhosa comigo do que a minha própria mãe. Ela conversava sobre assuntos de menina, perguntava se eu já estava gostando de alguém e até mesmo me orientava sobre relacionamentos e sexo. Ela me dizia para tomar cuidados com os garotos e não ser boba e cair em lábias do primeiro garanhão que aparecesse na minha vida. A Angelita, mesmo depois que eu parei de trabalhar na oficina, ela me ligava para saber como eu estava. Terminei os meus estudos e comecei a trabalhar em um escritório de contabilidade como recepcionista. E o incrível era que em todo lugar que eu ia sempre encontrava alguém que gostava de mim e se preocupava comigo. No escritório foi a dona Edna quem se mostrou assim. E ela me ensinava muita coisa e eu pegava tudo muito rápido. E por isso ela sugeriu que eu escolhesse uma formação relacionada à contabilidade. E eu comecei a pensar na ideia e decidi cursar ciências contábeis. Em casa, a minha mãe tinha muitas dores de cabeça com a minha irmã e, como consequência, a Nicole engravidou aos 14 anos de um rapaz de 23 anos que era casado. Olha, isso deixou o Adão revoltado. E aquela história foi um verdadeiro caos. Teve até envolvimento de polícia. E resumindo, a minha mãe acabou criando o meu sobrinho Luan, pois a minha irmã não tinha maturidade para assumir essa responsabilidade. Na verdade, a minha mãe vivia era passando a mão na cabeça da Nicole e do Alex, que era outro que não queria saber de trabalhar. Passava o dia todinho dormindo e saía à noite e só voltava de madrugada. E o Adão então tentou colocar o Alex na oficina para trabalhar, mas não deu certo. Bom, certa tarde, enquanto eu saía do trabalho, um homem de cerca de uns 50 anos estacionou o carro próximo a mim e me chamou pelo nome. E quando eu olhei para aquele homem, ele disse: "Mariana, tudo bem?"
Você pode até não estar me reconhecendo, mas eu sou seu pai. E eu queria muito te encontrar, minha filha. Na hora que ele enfatizou a frase, minha filha, eu tomei um susto e falei, pai, você é meu pai. E ele, todo feliz e sorridente, respondeu que sim, que era o meu pai. Eu não sei se foi o susto com a notícia, mas eu disse para ele que, naquela altura de campeonato, ter o pai não era mais importante. E se ele quisesse ter aparecido, deveria ter feito, quando eu era criança. O homem ficou até sem graça e respondeu que não precisava ser tão grossa e me convidou para ir com ele até a padaria para tomar alguma coisa e conversar um pouco. Como a padaria ficava em frente ao escritório, eu aceitei o convite. Então ele fechou o carro e fomos até lá a pé. Nos sentamos e ele perguntou se eu gostaria de beber algo. Eu respondi que só queria água. Então ele pediu uma água sem gás para mim e outra com gás para ele. E ali começamos a nossa conversa. O homem que se dizia meu pai era atencioso e queria saber tudo sobre mim. Ele afirmava que tudo que se referia a mim era importante para ele. Apesar de eu estar sendo grosseira o tempo todo, ele continuou a nossa conversa tranquilamente. E o que realmente me chamou a atenção foi quando ele explicou que não foi presente por causa da minha mãe. No entanto, garantiu que nunca deixou de se preocupar comigo. Inclusive, enviava dinheiro a mais do que tinha sido estipulado para não me deixar faltar nada, pois o seu maior medo era eu passar necessidade. E garantiu que ficou alguns meses apenas sem depositar devido a um acidente que o impossibilitou de trabalhar. Mas assim que pôde voltar ao trabalho, a primeira coisa que fez foi depositar a minha pensão. Além disso, anos mais tarde, quando o pai dele faleceu e deixou uma herança, ele entregou um bom valor para minha mãe, para que ela pudesse me colocar em uma escola particular. E aquela revelação me pareceu distante da minha realidade. A mamãe nunca me falou sobre pensão, sobre o meu pai me enviar dinheiro para eu não precisar passar necessidade. Como assim? E eu fiquei pensando, por que a minha mãe mentia para mim? Por que a minha mãe não me contava que o meu pai depositava? Olha, eu não mencionei nada sobre nunca ter visto a cor do dinheiro dele, mas estava completamente confusa com aquela conversa. Por isso, mal podia esperar para chegar em casa e falar com a mamãe sobre o assunto. Deixei o meu pai falar tudo o que ele queria, e quando ele terminou, ouvi da boca dele que o amor que ele sentia por mim era enorme e ele queria muito resgatar o nosso laço e estava disposto a me incluir em sua vida para sempre. O meu pai mencionou que lá em sua casa, a sua esposa estava torcendo para que tivéssemos uma boa conversa. E eu fiquei emocionada com as palavras dele e confesso que deixei as lágrimas escaparem. O meu pai então me pediu perdão pela distância, pelo afastamento, e se de alguma forma ele me magoou ou me deixou sozinha em um momento em que eu mais precisei que eu o perdoasse. E enfatizou que nunca, em toda a sua vida, quis que isso acontecesse e chorou comigo. Meu pai, diferente da minha mãe, se importava comigo. E por me ver chorar, ele se levantou da cadeira onde ele estava e se sentou ao meu lado e me abraçou.
Todos que estavam na padaria ficaram olhando para nós, tentando entender o que estava acontecendo, mas aquele era um assunto só nosso. Quando cheguei em casa, pedi para conversar com a mamãe, mas ela simplesmente me ignorou, dizendo que estava ocupada cuidando do Luan. E foi ali mesmo, na frente do marido dela e do meu irmão, que eu perguntei por que ela havia escondido de mim que o meu pai depositava a minha pensão e ainda entregou um bom valor para os meus estudos. E a mamãe demorou a responder, e quando disse alguma coisa, mandou eu parar com aquela conversa sem futuro e afirmou que o meu pai nunca tinha me dado nenhuma agulha. E eu rebati, dizendo que havia acabado de me encontrar com ele, inclusive eu iria colocar os dois frente a frente para saber quem estava falando a verdade. E a mamãe ficou nervosa, afirmando que não iria de forma alguma se submeter àquela vergonha e que eu não caçasse problemas para ela. Mas eu estava cansada de tanta falta de empatia por parte dela e por isso não me calei e pedi a ela apenas a verdade, que ela fosse sincera comigo e que, porventura, se ela tivesse usado o dinheiro que o meu pai havia dado para mim com a gente, não tinha problema, eu iria entender. O Adão tentou sair fora, dizendo que iria até o boteco porque aquele assunto não dizia respeito a ele. Mas a mamãe mandou ele ficar e ela começou explicando que o meu pai realmente havia depositado a pensão e dado um bom valor para os meus estudos. No entanto, como eu ainda era criança, ela decidiu investir no sonho do Adão, que era montar uma oficina mecânica. E eles planejavam devolver o dinheiro mais tarde, mas as coisas não saíram como esperado. A oficina não teve sucesso e eles acumularam muitas dívidas. E conforme a minha mãe foi falando, uma raiva, uma revolta foram crescendo dentro de mim. E eu desabafei e disse a ela que ela foi a pior mãe do mundo, que me deixou passar vontade de comer tantas coisas, porque eu achava que não tinha o direito de pedir, já que todos os confortos que eles desfrutavam vinham do bolso do Adão, sendo que na realidade era o dinheiro da minha pensão. E eu falei tudo que estava por anos, que ficou guardado dentro de mim. A mamãe tentou se justificar, mas não tinha justificativa para a maldade que ela fez comigo. E por isso falei que ela merecia a família que tinha e que eu não iria mais ficar um segundo debaixo do mesmo teto que eles. E naquela mesma noite eu saí de casa e fui me abrigar na casa da Angelita. E depois de alguns dias aluguei um apartamento para mim. E por um bom tempo me mantive afastada da minha mãe. Iniciei uma relação com o meu pai e a sua família. E na casa dele eu fui muito bem recebida. A esposa dele, a dona Vani, era uma pessoa muito acolhedora e os meus 3 irmãos, por parte de pai, ficaram felizes em ter uma irmã mais velha. E foi através deles que eu passei a me sentir importante, porque tudo eles me perguntavam. Sabe, a minha vida mudou e eu não me sentia mais sozinha. Agora eu tinha pessoas que realmente faziam parte da minha família, que se importavam comigo. Minha mãe não demonstrou muito interesse, mas apenas para não ficar sendo a vilã da história, me procurou, me pediu desculpas e prometeu me devolver o dinheiro.
No entanto, o que ela nunca compreendeu foi que o dinheiro nunca foi o problema para mim. E falei que ela não precisava me devolver nada e que aquele dinheiro que ela usou nunca me fez falta. Terminei a minha graduação e depois de um tempo fui contratada para trabalhar como auditora. E foi nesse trabalho que eu conheci o meu marido, o Werner. Não demorou muito para nos casarmos e depois de 2 anos tivemos o Tomás e o Alisson, gêmeos. Minha mãe não compareceu ao meu casamento, mas minha irmã Nicole representou a família. E como a minha irmã era uma boa moça e só precisava de uns empurrões na vida, eu trouxe a Nicole para perto de mim e ajudei a se encontrar. Ela terminou os estudos e fez um curso técnico em administração e começou a trabalhar com a dona Edna. Não vou negar que, por um tempo, eu fiquei chateada com a minha mãe, que cheguei a desejar nunca ter sido filha dela. No entanto, depois que me casei e tive os meus filhos, decidi que era hora de perdoar, de deixar o passado para trás e viver o novo que a vida me apresentou. E passei a refletir que foi por causa do que ela fez, do modo que ela me tratou, que eu me tornei quem sou hoje.